E agora, atenção aposentados. O advogado Luiz Gustavo Carvas tem dicas que podem ajudar a aumentar o valor do benefício recebido. As contribuições concomitantes e a revisão da vida toda estão em discussão no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Atualmente, existem duas teses que estão sendo discutidas nos tribunais e com grandes chances de ter um retorno financeiro aos aposentados. Essas duas teses, a primeira é com relação às contribuições concomitantes. As contribuições concomitantes são daqueles empregados que têm dois empregos, daqueles beneficiários que têm dois empregos que contribuem. Por exemplo, o professor, por exemplo, o médico, né? Pessoas que às vezes têm um emprego e contribuem como MEI ou como autônomo, né? Como uma segunda profissão. Então, essas pessoas, o INSS, ele leva em consideração apenas uma contribuição e uma porcentagem dessa segunda contribuição. O que acontece? Essa contribuição maior, 100%, ele leva em consideração que tem mais tempo de trabalho do empregado. Então, muitas vezes, se essa contribuição ela é menor, acaba prejudicando aquela pessoa que vai se aposentar. E o que acontece? A gente leva ao Poder Judiciário dizendo que isso não é justo, porque o que se deve visar é sempre o melhor benefício ao segurado. Então, o que vem entendendo? O Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente que deve somar essas contribuições ou que pelo menos considerar 100% daquela maior contribuição e uma porcentagem dessa contribuição menor, secundária, como é chamado. Existe uma outra tese que tem bons retornos aos aposentados, que é a tese da revisão da vida toda. Porque o INSS, ele leva em consideração apenas as contribuições de 1994 para cá. E isso não é justo, porque as contribuições anteriores a 94, elas são descaracterizadas. Então, se o segurado contribuiu com bons salários antes de 1994, ele acaba sendo prejudicado. O que a gente leva ao Poder Judiciário? Busca essas contribuições mais antigas, faz um cálculo para demonstrar que se levasse em consideração todas essas contribuições antes de 1994, que eram boas contribuições, vai consequentemente aumentar o benefício do segurado. Então, essas duas teses, elas já foram julgadas no STJ e estão para ser apreciadas pelo STF, mas existem boas condições de serem favoráveis ao aposentado. E hoje, qualquer condição que a gente consiga aumentar o benefício um pouco mais, seja de 100, 200, 400 reais, já é um bom negócio, porque a pessoa, né, cada vez mais ela precisa recompor o seu benefício. Muitas vezes ela contribuiu com um valor e quando vai receber a aposentadoria acaba recebendo um valor bastante inferior. Essas revisões elas são vistas como bastante promissoras para o segurado, para o aposentado. O que nós devemos lembrar é que essas revisões, recentemente foi decidido pelo STF, elas só podem ser realizadas dentro de 10 anos. Ou seja, hoje, 2020, nós só podemos revisar aposentadorias concedidas em 2010, de 2010 para frente. Então é muito importante procurar imediatamente um profissional para poder fazer o cálculo, porque a cada mês que passa vai perdendo a oportunidade de fazer a revisão. Só tem 10 anos a partir do momento que você recebe a primeira parcela da sua aposentadoria, só tem 10 anos para poder conseguir a revisão do melhor benefício. Então nós temos hoje essas duas teses para beneficiar o aposentado. A revisão da vida toda e as contribuições concomitantes, onde se calcula o melhor benefício para o segurado.